Tenho uma pergunta para vocês. Como é que vieram aqui parar? A resposta é simples, não é? O senhor vosso pai conheceu a senhora vossa mãe, terá havido um momento de paixão entre ambos e 9 meses depois, tirando ao ponto, nasceram vossas excelências, não foi? Não é exatamente física nuclear, toda a gente entende estas coisas. E como é que nasceram os vossos pais? O mesmo método. E os vossos avós? O mesmo método. E os pais deles? O mesmo método, sempre o mesmo método. Sabendo nós tudo isto, o que é que nos faz acreditar que foi a eletricidade a cair num lago que gerou vida pela primeira vez? Este laboratório gigante que chamamos planeta Terra tem-nos dado zilhões de provas de que só vida pode gerar vida. Que tudo o que é vivo tem um progenitor. Portanto, empiricamente, seguindo até o próprio método científico moderno, curiosamente, as únicas evidências que temos de como a vida poderá ter sido gerada no cosmos levam-nos à conclusão que foi através de vida que a precedeu. Na maior parte dos casos, através de dois progenitores e, em algumas exceções, de um só progenitor. Não existe qualquer erro neste padrão. O precedente é sempre o mesmo. Não é através de ocorrências climatéricas, nem de acidentes cósmicos. Todas as provas que nós podemos reunir, desde os primórdios da história e até diante dela, é que só vida pode gerar vida. É óbvio que nem todas as conclusões podem ser retiradas meramente por provas empíricas, mas dá um certo gozo usar o próprio método científico moderno para afogar na sanita as melhores teorias sobre a gênese da vida que a comunidade científica nos oferece e puxar de seguida o autocolismo. Sim, a religião dá-nos empiricamente uma melhor solução para o enigma da existência de que a teoria da evolução ou mesmo a do Big Bang poderiam alguma vez fazer. Mas a solução é demasiado complexa para ser resolvida como um caso de tribunal, usando apenas provas adquiridas por observação. A criação da vida no universo é algo tão ou ainda mais extraordinário do que a criação do universo em si mesmo. Só algo de transcendental o poderia ter feito. Portanto, para além da conclusão inicial que retirei que só algo vivo poderia ter gerado vida, junto a de que esse Criador é necessariamente distinto de tudo o que existe no cosmos. Vive e é a origem de tudo o que é vivo, mas transcende todos os outros. É verdadeiramente um Deus vivo. E como não existe nenhum outro como ele, pode-se mesmo afirmar que é o Deus vivo. Como é necessário que seja um ser extraordinário sem igual, não podemos provar só através do empirismo. Seria preciso evidência de outra natureza, mas como não vim aqui para falar de revelação ou escritura, julgo que o melhor que posso fazer é invocar o ser mais invulgar que temos na Terra. Refiro-me ao homem, como é óbvio. O homem é a impressão digital divina no cosmos. E parece-me que voltámos novamente ao tal tribunal. Tenho aqui mais uma prova a apresentar para o meu caso meritíssimo e espero que a tenha em consideração. Se toda a vida fosse produto de um mero acaso, de um mero acidente, toda ela seria igual. Os vegetais e os animais, por mais diferentes que sejam, são iguais no que toca aos seus objetivos de vida, que são a sobrevivência e a procriação. Toda a fauna e a flora dedicam a sua existência a prolongá-la e a garantir a continuação da espécie. E depois temos o homem. Essa criatura estranha que, em vez de se satisfazer a procurar melhores condições de vida como as vaquinhas fazem quando se mudam para prados mais verdejantes, ou mesmo as aves quando migram para locais mais quentes, o homem parte para o desconhecido, passa pelas maiores privações e ultrapassa os mais intransponíveis obstáculos por motivos tão estranhos como a busca pelo conhecimento ou alcançar um marco histórico ou mesmo até motivos religiosos. Tudo razões totalmente absurdas para um animal que vive para deixar descendência e, se possível, amanhã continuar vivo. O homem vive por um objetivo, por uma causa, com um sonho em mente, e não sei, corrijam-me se estou errado, mas 9 em cada 10 pessoas não pensa no almoço da manhã ou na queca de logo à noite como uma grande causa para continuar vivo. O homem ou é um animal avariado ou não é animal nenhum. Ponto final. Parágrafo. Somos provavelmente o único ser, tanto da fauna como da flora, que não se adapta naturalmente a habitat nenhum na Terra. Precisamos de roupa para sobreviver. Precisamos de armas para nos defendermos. E curiosamente, o nosso intelecto serve de equalizador. Aliás, o nosso intelecto põe-nos acima da cadeia alimentar de qualquer habitat no mundo e protege-nos como nenhum outro consegue do temperamento da mãe natureza, que, note-se, se tornou apenas da mana natureza para nós
E talvez até só numa irmã mais nova, como até dizia Chesterton. E claro, bem sei que podemos invocar a evolução. O homem só teve a sorte de evoluir mais do que todos os outros. E de deixar os anos-luz de distância, claro. Então, sendo assim, quando é que teremos um chimpanzé a criar uma faca rudimentar? Ou arco e flechas? Ou uma série de enciclopédias dedicadas à história da macaquice? Quantos milhões de anos serão precisos, pá? Eles são tão antigos como nós, têm o mesmo antepassado proto-simiesco, portanto, qual é que é o problema? E os outros símios? O melhor que conseguem fazer é pegar num pauzinho para apanhar formigas. Nunca os vi a caçarem veados com lanças e a cozinharem-nos de uma fogueira. Que se passa? A evolução não explica nada. Apanhámos um pulgar e olhem para nós. Em menos de 10 mil anos já andamos a viajar pelo espaço e o camandro. De andarmos a catar e a comer as piolhas das cabeças de uns dos outros, a construirmos catedrais num abrir e fechar de olhos. Bela fantasia, só acredita quem quer. Eu cá vejo mais lógica na teoria de que somos semideuses. Da mesma maneira como os antigos gregos o definiam. Somos filhos do Pai dos Céus. Somos Perseus. Somos Dionísios. Somos Hércules. Faz muito mais sentido do que sermos gorilas, chimpanzés ou orangotangos. Mas pronto, acreditem no que quiserem. Mas, enfim, resumindo e concluindo, o ser humano, devido à sua criatividade, à sua inteligência abstracta, evidencia-se de todos os outros seres vivos no mundo. Estamos a anos-luz de distância do reino animal e qualquer coisa que tenha vindo da cabeça maluca de Darwin e seus seguidores não consegue justificar convincentemente esta diferença abismal. A melhor teoria, apesar de tudo, continua a ser a de que fomos criados para ter um papel essencial neste mundo e de que, comparado com toda a outra criação, o homem está mais próximo do Criador, pois também o homem é um Criador. Devido a tudo isto, considero-nos a nós humanos como uma impressão digital divina, ou a assinatura de Deus nesta obra de arte a que chamamos de universo. Eu, neste razoado todo que para aqui disse, quis expressar a ideia de que só vida pode gerar vida, que todos os seres vivos no cosmos foram necessariamente criados por um Deus vivo e de que um destes seres, o homem, acaba por ajudar a comprovar tudo isto devido à sua semelhança para com o divino. Portanto, qual é que é o resultado de tudo isto? O Big Bang e a teoria de evolução, macroevolução, note-se, foram, digamos que, atirados pela janela fora. E abstive meramente a aplicar o tão adorado método científico ao fazê-lo. Isso e um pouco de lógica a descortinar que só um desígnio inteligente poderia estar por trás da anomalia chamada humanidade. A religião é, de facto, a melhor resposta para o grande enigma da existência. E sendo assim, qual será então a melhor religião? Por exemplo, o paganismo. Será o paganismo um bom candidato? Será o islamismo? Talvez o budismo, não? Ora, voltemos à minha pergunta inicial. Como é que vocês chegaram aqui? A resposta foi que os vossos pais, num acto de paixão, conceberam-vos. Certo? E parece-me que aí está a palavra-chave por trás de todo o tipo de criação. Paixão ou amor. É necessário alguém estar sentimentalmente envolvido ou inspirado por algo para criar. A necessidade do amor no acto de criação deita por terra quase todas as religiões do mundo, ou mesmo todas as religiões do mundo, para dizer a verdade, com exceção de uma. Bom, mas antes disso, vamos cá extrapolar porque é que é necessário o amor, a paixão, o sentimento para haver de facto um acto de criação. Pensemos nos músicos, nos pintores, nos escultores, nos artistas no geral. A expressão artística do Criador, seja lá qual for o seu mister, para ela acontecer é preciso que haja paixão, sentimento, dedicação. É necessário alguém adorar o que está a fazer ou um conceito que tenha sido concebido na sua cabeça, talvez até inspirado por outra coisa qualquer, para de facto conseguir criar. E não notamos nós, tão facilmente até, quando os nossos artistas preferidos limitam-se a fazer os seus melhores trabalhos maquinalmente, sem qualquer custo, sem criatividade, limitando-se a seguir fórmulas, vendendo-se, a sua arte já não tem o mesmo valor para nós. Mas até aqui, nesta decadência, nesta corrupção de espírito, há amor. Nem que seja amor pelo dinheiro ou pela fama. Nada é criado sem amor. O padrão repete-se por todo o lado, seja ele qual for o ofício. Um cientista tem de adorar investigar os fenómenos da natureza. Um alfaiate roupa. Um escritor tem de adorar literatura, ou pelo menos o conceito, a ideia que está por trás do livro que ele está a escrever. E sim, também na criação de nova vida aqui na Terra, que neste momento só ocorre por reprodução,
como todos sabemos, também aqui é necessário amor. Ou não será a intimidade do sexo um acto de paixão? Até mesmo as plantas, tão diferentes de nós, desprovidas de cérebro, conseguem transcender-se e criar o que no mundo vegetal simboliza esse nobre sentimento. E como? Bom, formando a flor. A flor que, com a sua beleza, atrai animais, que por sua vez ajudarão a dispersar o pólen. Até a reprodução no mundo vegetal tem algo de romântico, de poético. Nós homens que o digamos, que sempre achámos assim também e que até utilizámos sempre as flores para presentear as nossas amadas. A flor, um símbolo de amor, não só para o mundo vegetal, mas para o nosso também. E não perderei tempo a tentar explicar a parte nojente. Ninguém no mundo a entende, mas afirmo e faço com convicção que, por mais estranho que esse tipo de reprodução seja, também ele só deverá ocorrer devido ao amor. Não tenho grandes dúvidas disso. Portanto, todo tipo de criação, seja ele com o intuito ou eventual finalidade de criar vida, ou criação artística, ou tecnológica, ou intelectual, etc., só ocorre quando existe paixão por trás, quando existe amor. De outro modo, é impossível. Portanto, a divindade, quando criou o mundo, fez num acto de amor. Que religião, então, segue esse requisito? Nem mais nem menos do que a religião que afirma que Deus é amor. Mas voltamos atrás, falamos de outras primeiro. Falamos das crenças pagãs, por exemplo. As crenças pagãs. Bom, todas elas parecem ter uma origem perene em comum. Todas começam o seu mito de criação praticamente da mesma maneira. Deus, ou o Deus principal do seu panteão, ou os céus, a amar a Terra e a criar vida nela. Em alguns casos, como os sumérios Anu e... esqueci-me do nome da outra. Ou mesmo Urano e Gaia, no panteão greco-romano, com as duas entidades a consumarem o seu amor de maneira carnal, como se fossem um homem e uma mulher. Naughty, naughty! E depois disso há uma separação, pelo que os mitos contam, forçada entre o Deus que personifica o céu e a deusa que personifica a terra, que acaba também por ajudar a justificar a ausência do nosso Pai Celestial, suponho. Aqui se vê como os antigos não eram muito mais tolos do que as pessoas dos nossos tempos. Se calhar no geral até estavam uns quantos furos acima em termos intelectuais. Eles também sabiam que para a vida começar a existir tinha de ser criada por algo vivo e transcendental, e que nesse acto de criação era indispensável que houvesse amor. Para além disso, notaram que a absência da divindade na Terra e da vida na Terra havia de ter uma explicação. E por mais errados que os nossos antepassados estivessem na sua tentativa de adivinharem estes mistérios, verdade seja dita, a meu ver, acabaram por criar melhores teorias do que peitos cósmicos ou coincidências miraculosas. E julgo não mentir quando digo que também serão melhores do que algumas das religiões que mencionarei a seguir. Mas antes falamos de como tudo isto se deteriorou. Pois bem, aqui entram as histórias dignas de telenovela mexicana, cheias de ciúme, traição, ódio e banhadas a sangue. A crença greco-romana dá-nos bonitos exemplos com os deuses que ocupam depois o trono de Urano. Saturno, por exemplo, é um ser horrível que tudo consome só para prolongar o seu reino, um tirano enlouquecido que come os próprios filhos. Zeus, que é o que se segue, surge-nos ora como um herói, um digno rei, ora como um autêntico bandido, escravo da sua perfidez e da sua luxúria, que em alguns casos é extremamente imoral e decadente. Destes pais celestiais não temos amor. Ok, temos distância no caso de Urano e frieza e maldade nos subsequentes. Nenhum deles surge-nos como um pai, não no verdadeiro sentido da palavra. Demonstra uma total frieza para com a sua suposta criação. Tratam o homem como se de um mero vizinho se tratasse e até por vezes como de um adversário. E há da entidade menor que se atreva a ajudar esta pérfida espécie, não é? Por exemplo, o episódio de Prometeu. Muitos destes deuses recebem sacrifícios humanos, e note-se que só ajudam o homem com algo em troca, como Odin a trazer aos céus os melhores combatentes só para os usar numa guerra que no fim dos tempos sabe que vai perder. Deuses que nos genocidam por motivos mais idiotas, como o sumério Enlil, a querer exterminar toda a espécie humana por esta ser demasiado barulhenta. Abominações africanas, orientais e das Américas que justificam sacrifícios de crianças e até o canibalismo. Enfim, são isto pais? E a verdade é que não. São personagens fictícias, as melhores dignas das bandas desenhadas da Marvel e as outras de autênticos filmes de terror. Os poetas e os sábios inspirados do passado foram explicando os mistérios do mundo em que viviam da melhor maneira que podiam. E temos de tirar o chapéu a alguns deles, pois há nesta atrapalhada toda histórias incríveis,
que até num momento ou noutro poderão arrasar a verdade. Mas só arrasar mesmo, pois nada disto é revelação, mas sim só poesia. E sabem o que é que Sócrates, o célebre filósofo, achava deste tipo de poesia? Falarei disso mais à frente. Bom, passemos ao hinduísmo, ao islamismo e ao judaísmo. No primeiro temos um mito de criação confuso e em certos momentos até negado ou posto em dúvida. Mas a história que nos dão é que Brahma, a entidade criadora na trindade divina hindu, divide-se em masculino e feminino e num acto de amor consigo próprio cria a vida no universo. Isto devido a sentir-se só. Interessante, mas há aqui um erro. Erro este que é repetido pela criação segundo o Islão. Allah, que é o nome que eles dão a Deus, obviamente, criou tudo sozinho, incluindo Adão, o seu magnum opus. Allah depois ordena todas as criaturas a curvarem-se perante Adão, reconhecendo-o como o espécime mais perfeito criado por ele. É inclusivamente aqui que nasce a revolta do diabo, segundo a teologia muçulmana, mas isso pouco interessa para hoje. Voltando ao tema relevante, cá temos nós, de novo, o mesmo erro. Por mais amor ou admiração pela sua criação, Deus fez sozinho, inclusivamente ao criar o ser mais idêntico consigo. E a mesma ideia, como todos sabemos, está presente no judaísmo. Deus agradou-se de toda a sua criação e decide criar o homem à sua imagem e semelhança e assim o faz, sozinho. O que curiosamente até põe em questão a conjugação verbal e o pronome utilizados por Deus nessa passagem na Escritura. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Deus é só um, segundo os judeus. E aqui está a falha, a meu ver. Para que a criação ocorra é necessário amor. Para que o amor ocorra é preciso algo ou alguém ser amado por outro. Se poderemos até conceder que na criação das coisas inertes o divino sentiu-se movido a fazê-las por uma ideia que o agradou, já na criação de vida, que é algo que lhe é muito mais próximo, e principalmente no ser vivo chamado homem, que até segundo as duas religiões abrâmicas mencionadas foi feita à sua imagem e semelhança, teríamos de admitir que Deus ama-se a si mesmo. E é aí que reside a grave falha. Deus é-nos apresentado como um ser narcisista, como um egocêntrico, que ama-se a si próprio de tal maneira que quis replicar-se ao fazer nascer a humanidade. E depois, segundo os muçulmanos, até ainda obrigou todos os outros a curvarem-se diante dessa sua obra, dessa sua estátua animada, feita de carne. Deus é-nos apresentado como uma espécie de rei Nabucodonosor nos seus piores momentos. Algo que é tradicionalmente comum em todo o pensamento oriental, se bem entendo. As suas filosofias e religiões mais populares centram-se todas à volta do eu. É automelhoramento, é tornarem-se um com o universo. E depois há as outras que é aquela visão do divino como se de um tirano se tratasse. E assim, a meu ver, cai por terra qualquer legitimidade que estas religiões pretendem ter no que toca a explicar a criação. É impossível criar algo sem amor, é impossível que haja amor por si próprio. É um mito, amigos. Não existe amor próprio. Existe autoestima, existe o instinto de autopreservança, existe ego, mas não existe amor próprio. Talvez vindo de um psicopata. Que psicopata tenha criado, verdadeiramente criado, o que quer que fosse. Hein? A paixão, o amor é sempre por algo ou alguém que não o próprio. E a criação é sempre inspirada por algo ou alguém que existe fora de nós. O Furrilis, não o Fur-Ludwig. E se nos passasse pela cabeça conceder este ponto, admitir que Deus pode muito bem ser um narcisista, esbarrávamos com toda a força contra a ideia de que o pai da filosofia tinha da divindade. O divino é perfeito, dizia Sócrates, e isso fê-lo até admitir que não acreditava nos mitos sobre os deuses escritos pelos poetas do seu tempo. Tudo o que é feito por Deus tem de ser perfeito. Portanto, deuses que traem, que são cruéis, que assassinam, violam, corrompem, etc., não podem ser reflexões fiéis da verdadeira divindade. Portanto, permitam-me dar algum crédito ao pai da filosofia europeia e ao primeiro dos grandes pensadores que se preocupou em defender a moralidade, ok? Deus não pode ser um narcisista, e todo o real tipo de criação só é conseguido por amor, e quem ama nunca é o objeto do seu próprio amor. Logo, o hinduísmo, com Brahma a fornicar consigo próprio para fazer nascer vida no universo, e o islamismo e o judaísmo, onde Deus supostamente criou tudo sozinho, não nos servem para nada. Não poderiam estar mais errados na sua concepção de como o acto divino da criação ocorreu. Mas é nas escrituras judaicas onde vemos a chave para este enigma. Chave essa ignorada pelos próprios que não conseguem afastar o orientalismo presente na sua cultura e na sua visão de realidade. Deus, no primeiro momento em que utiliza um pronome pessoal para se descrever na Bíblia, logo no primeiro livro em Gênesis, utiliza um pronome plural.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a pluralização do verbo também não nos pode escapar, meus caros. Façamos. Nossa, Deus afinal não é um, Deus é mais do que um. E este mistério é só finalmente entendido pelos cristãos. O grande enigma da criação vem por fim resolvido no primeiro capítulo de João, já no Novo Testamento, explicando o que os judeus até então não tinham conseguido, mesmo com a tal passagem em Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é a partir daqui que é possível a criação divina do universo, e principalmente da vida no universo. O facto de Deus ser mais do que um indivíduo e haver amor paternal filial entre as pessoas que compõem a Trindade Divina dá-nos a última peça deste complexo puzzle. O amor sempre esteve presente na criação de tudo, principalmente na do homem, que é o ser terrestre mais próximo de Deus. O Senhor, ao fazer Adão, não pode ser comparado a um artista que esculpe uma estátua em sua própria honra, mas sim a um pai que cria uma obra de arte viva, como tributo ao amor que nutre pelo seu próprio filho, e vice-versa. É isso que nos explica o primeiro capítulo de João. E isso que nos explica também aquela passagem em Gênesis. E só os primeiros cristãos conseguiram compreender devidamente isto. E note, não só existe essa indiscutível relação de amor entre as pessoas divinas, como também reside aí a prova que Deus criou o mundo, pois amou tanto que permitiu que o seu próprio filho morresse para o salvar. Deste modo estabelece também a credibilidade que faltava às outras religiões, às religiões pagãs. O paganismo europeu, a religião egípcia na antiguidade e etc., percebiam a absoluta necessidade deste nobre sentimento no evento de criação do mundo, mas para eles Deus, ou os deuses, eram criadores ausentes, perpetuamente alienados e distantes da sua obra e dos seus filhos na terra. Zeus não amava o mundo, Ra ou Odin, ou seja o que for, não amava o mundo. O Deus dos cristãos não só ama o mundo, como até se sacrificou por ele. O que acaba até por rimar com a história no Antigo Testamento de Abraão, que amava tanto Deus que estava disposto a sacrificar o seu único filho por ele. Mais uma passagem que os judeus se veem aflitos para justificar, pois só após a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e cá está a palavra, paixão, só depois disso é que aquele episódio em Gênesis acaba por fazer sentido. É na fé em Cristo que vemos finalmente o conceito de Pai Celestial perfeitamente desenvolvido, na sua versão mais autêntica e naquela que mais ressoa com todos os povos do mundo. Principalmente aqui na Europa. Julgo que graças a algum perennialismo das religiões que já cá existiam com a verdadeira, e também devido à filosofia que foi sendo desenvolvida por Sócrates, Platão e Aristóteles. De certo modo, os nossos antepassados tinham uma maior preparação intelectual para perceberem e aceitarem a verdade que São Paulo e os outros apóstolos lhes trouxeram, principalmente quando comparados com outros povos. Quer dizer, ao longo dos tempos, não foi logo imediatamente, mas lá acabaram por aceitar. E caso não acreditem, como trabalho de casa, se calhar até vos mando ler a Eneida. Não, estou no gozo, mas se o fizerem, reparem na maneira como o poeta Virgílio descreveu o protagonista dessa história, o Enéas, que é um herói tipicamente cristão, parece que até tirado dos contos medievais do ciclo arturiano. Uma personagem benevolente, justa, misericordiosa, muito interessante, principalmente tendo em consideração que foi escrito por um romano nos tempos de César Augusto. Mas depois, com grande contraste, temos o momento cruamente pagão no fim, com Enéas a matar o seu rival depois de lhe pedir piedade. E a maneira abrupta como tudo acaba dá-me a ideia que até o próprio Virgílio sabia das limitações morais dos tempos em que vivia e que a sua alma clamava por mais. Ansiava já por Cristo. E julgo que também seja por isso que Dante Alighieri, séculos depois, o tenha escolhido a ele, a Virgílio, como seu guia no inferno e no purgatório, na Divina Comédia. Portanto, não sou o primeiro maluco a pensar nestas coisas, note-se. Não tenho mais nada a dizer, acho que concluí. Deus é amor, vão à missa, seus idiotas. Até à próxima. Já está.